2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo afirma: porque vivemos por fé, ou vivemos pela fé e não pelo que vemos. O contexto onde está inserida essa declaração do apóstolo Paulo, aqui ele está discursando sobre um assunto, escrevendo sobre o assunto, e de repente ele lança essa declaração, é uma declaração forte: olha, nós vivemos pela fé, nós não vivemos por aquilo que vemos. E o contexto é, irmãos, de uma realidade em Cristo Jesus agora, o que nós vivemos agora, mas também uma realidade futura, o que vamos viver no futuro. Nós olhamos para isso quando vemos o versículo 1 do capítulo 5. Diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, o começo do capítulo 5 já aponta para ele falando: ó, nós estamos aqui na nossa casa, na habitação terrena, mas se isso por acaso for destruído, nós temos uma habitação no céu. Então ele está falando também que apesar de vivermos aqui, teremos também a nossa vida no céu. Se nós olharmos um pouco mais para frente, no versículo 9, ele diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar ou agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui nós vemos Paulo, nesse contexto, dizendo que nós hoje vivemos aqui na terra, mas que nós iremos viver no céu. E ele também fala que todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E ele afirma que enquanto estamos aqui, nós queremos agradá-lo. Nós temos o propósito, nós temos a intenção de agradar a Deus. Enquanto estamos no corpo, quer estejamos no corpo, quer deixemos esse corpo, e se nós formos para o céu, o nosso propósito é agradar a Deus. Então, queridos, nesse contexto, ele diz assim: olha, amados, nós vivemos pela fé e não vivemos por aquilo que vemos. Então eu entendo que ele está falando aqui de um estilo de vida, ele está falando para mim e para você que devemos ter uma maneira de viver, um modo de viver que procura agradar a Deus. Em todo o tempo, quer agora, quer depois, mas o nosso modo de viver deve agradar a Deus. Então, nesse contexto todo, ele faz a seguinte afirmação: nós vivemos pela fé e não pelo o que vemos. Quando nós, assim, aumentamos um pouco o significado desse versículo, eu já preguei em outro tempo sobre essa palavra que é traduzida em algumas versões por viver, e em outras versões por andar. Então fala de viver ou de andar. Na verdade, ela é uma palavra que significa de conduzir a nossa vida. Então, nesse sentido, eu gostaria de ler novamente esse versículo, no versículo 5, 7, porque conduzimos a nossa vida pela fé, e não conduzimos a nossa vida por aquilo que vemos. Estou aqui só ampliando o significado da palavra, porque eu gosto mais assim, quando a gente começa a entender o que realmente este versículo está querendo dizer para nós. Paulo está dizendo que ele conduzia a vida dele pela fé. Então a condução da minha vida, ela precisa ser pela fé, e não por aquilo que eu vejo. A fé é aquilo que eu creio, e aquilo que eu vejo é a percepção, a minha percepção das coisas que me rodeiam, das circunstâncias que me rodeiam, das situações que estão hoje afligindo a minha vida. Então, amados, a vida que Paulo está propondo para nós, ele está afirmando que a igreja deve viver, é uma vida onde eu e você, nós conduzimos a nossa vida pela fé. As decisões que tomamos devem ser pela fé. As percepções que temos das situações devem ser pela fé. A maneira como falamos deve ser pela fé. As conclusões que tiramos, as decisões que tomamos, a esperança que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que queremos ser, tudo que hoje vivemos e tudo que queremos viver, tudo isso deve ser pela fé. Pela fé. Porque nós não podemos viver por aquilo que vemos, não podemos viver
olhando simplesmente a situação e achando que isso precisa ou deve ser assim. Não, nós devemos conduzir a nossa vida pela fé. E eu comecei a meditar nisso, e eu então separei 3 aspectos para que a gente possa conduzir a nossa vida e demonstrar que estamos conduzindo a nossa vida pela fé. Primeiro aspecto que eu queria dizer hoje, para que eu e você possamos conduzir a nossa vida pela fé de uma maneira correta, é em quem eu tenho fé, em quem eu creio. Você tem fé em quem? Em quem você acredita? Em quem você crê? Irmãos, para a gente conduzir a nossa vida pela fé é importante demais, é imprescindível saber em quem nós cremos. E o que este Deus maravilhoso que nós cremos, o que Ele faz por nós, como é o seu amor por nós. E é maravilhoso quando eu lembro, quando Paulo escreve para Timóteo, na sua 2ª carta a Timóteo, ele fala assim: eu sei em quem tenho crido, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Paulo fala: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja que novamente Paulo estava falando daquele dia onde nós vamos passar pelo julgamento. Eu sei em quem tenho crido, e Ele vai me guardar, vai guardar a minha vida, vai guardar o meu depósito até aquele dia. Amados, parece uma coisa óbvia, parece algo até infantil dizer: você sabe em quem você crê? Não, eu sei, eu creio em Deus. Todos nós podemos dizer isso, eu acredito, mas irmãos, é importante demais quando nós temos essa declaração diante dos nossos lábios, diante da nossa vida, diante das circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido. Paulo afirmou isso num contexto de sofrimento. Então o apóstolo Paulo estava preso, ele estava já se despedindo de Timóteo, que era o seu discípulo, o seu filho na fé, na sua 2ª carta, é onde ele fala assim: eu guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé, já estou pronto, a coroa já está guardada, daqui a pouquinho eu vou ser derramado como libação, e eu já estou indo para a glória. Fica aí, Timóteo, Deus é com você, eu sei em quem tenho crido. Amém, irmãos? É maravilhoso quando ele fala isso num contexto de sofrimento, onde ele está preso, onde ele está sofrendo perseguições. Mas, irmãos, ele está falando num contexto de sofrimento, mas não é um contexto de vergonha. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma declaração: eu sei em quem tenho crido, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha do meu Deus. Ele escreve para Timóteo nessa carta: não tenha vergonha do seu encarcerado, que sou eu, não tenha vergonha do testemunho da palavra, não tenha vergonha, amado, não tenha vergonha da sua luta, não tenha vergonha do seu sofrimento, não tenha vergonha da sua dificuldade. Saiba em quem você crê. Quando eu e você estamos numa situação difícil, quando eu e você estivermos numa situação complicada, quando eu e você estivermos talvez num momento desfavorável, eu não sei, quando eu e você estivermos enfrentando uma luta, eu e você podemos dizer sem nenhuma vergonha, nós podemos levantar a nossa voz e dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Amém, queridos? Isso é importante. É algo importante demais você ter essa declaração, porque essa declaração ela vem carregada de verdades. Quando nós dizemos assim: eu sei em quem eu tenho crido, você está dizendo: eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, eu sei que o seu amor por mim foi provado, porque Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Jesus me amou a tal ponto de morrer a minha morte. A vergonha que estava sobre mim, Jesus levou na cruz. A afronta Jesus levou na cruz. A Bíblia diz que Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão, não se envergonha de sermos seus filhos. Ele não tem vergonha. Deus não se envergonha de você. É maravilhoso isso, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele não se envergonha de nós. E Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, num momento de sofrimento. Mas ele nunca se envergonhava, pelo contrário, ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei em quem tenho crido. Você seria capaz agora, querido, de falar isso? Agora de fechar os seus olhos? Se você realmente acredita em Deus, neste momento, feche os teus olhos, você também na sua casa.
Feche os teus olhos por um momento e diga: eu sei em quem tenho crido. Talvez você tenha uma preocupação, talvez você tenha uma angústia, talvez você tenha uma tristeza, talvez você tenha uma luta de pouco tempo, de muito tempo, muito intensa, pouco intensa, não sei. Talvez você tenha uma vergonha porque você não consegue vencer um vício, não consegue vencer uma luta, não consegue vencer uma ansiedade. Eu não sei o que pode estar se passando com você nesse momento. Mas eu e você, no momento de luta, no momento de sofrimento, não importa, qualquer momento da nossa vida, nós podemos nos levantar e dizer: eu sei, oh aleluia, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você acredita? O Deus que você acredita é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. O Deus que nós acreditamos é o mesmo Deus que Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em breve sobre a terra. É o mesmo Deus, querido, que Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. É o Deus que nos ama, é o Deus que já provou o seu amor. Creia, querido. Creia quando você diz: eu sei em quem eu tenho crido. Você está trazendo Deus para o seu lado, nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas demandas da vida, em tudo aquilo que você precisa. Quando você diz: eu sei em quem eu tenho crido, Deus está vindo ao seu lado e fala assim: eu também sei que você é meu filho, estamos juntos. Porque Jesus falou assim: aquele que não me negar diante dos homens, eu também não negarei diante dos anjos do meu Pai. Não negarei. Então, quando nós dizemos assim: eu sei em quem tenho crido, você está trazendo Deus para dentro da sua luta, para dentro da sua angústia, para dentro da sua dor, e onde o Senhor entra, há mudança, há transformação, há cura, há salvação, há mudança, querido. Ele está do nosso lado, Ele é o maior interessado para que a vontade dEle se cumpra em nós. Então, a primeira atitude: quando eu quero conduzir a minha vida pela fé, eu preciso saber em quem eu acredito. Segunda atitude, segundo aspecto, é ter atitudes de fé. Então nós precisamos ter ações que mostram que nós temos fé. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, diz que nós somos chamados para a obediência por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus capítulo 11 todinho fala ali sobre homens e mulheres que tiveram atitudes de obediência e atitudes de fé. Atitudes de fé, irmãos, são atitudes de obediência a Deus. São pessoas que, mesmo para correr talvez perigos, Hebreus capítulo 11 fala que aquelas pessoas venceram a força do fogo. Nós vemos os amigos de Daniel, né? Venceram leões. Nós vemos o próprio Daniel vencendo o leão. Mas também diz que teve pessoas que morreram por causa da sua fé. Muralhas foram derrubadas pela fé, gigantes foram destruídos pela fé, vitórias tremendas ocorreram pela fé, as muralhas de Jericó ruíram pela fé. E a Bíblia diz que esses homens andaram pela fé, e eles são exemplos para nós, são testemunhas de que é possível andar pela fé, de conduzir a nossa vida, ter atitudes de obediência. Irmão, sabe por que às vezes as pessoas acham que é difícil obedecer a palavra? Porque obedecer a palavra precisa ser pela fé, querido. Você precisa crer que obedecer a palavra é melhor. Eu dei um exemplo hoje, vou dar novamente. Minha esposa está aqui, ela já me perdoou, então posso falar de novo, né? Graças a Deus, já faz muito tempo. E então, às vezes quando você conduz a sua vida pela fé, você conduz a sua vida em obediência à palavra, aos princípios da palavra. E quando você conduz a sua vida por aquilo que você vê, por aquilo que você acha, então você toma decisões baseadas na sua percepção humana do que é melhor e do que é pior. Testemunho que eu tenho para contar: eu era recém-casado com a Adriana, não conhecíamos ao Senhor Jesus ainda, né? E um dia eu passei de carro e
Deixei a Adriana no trabalho dela, trabalhava ali no Colonial, depois eu passei de carro e olhei uma menina de mini saia, né? Uma moça de mini saia, quase bati o carro e fui embora para o trabalho. E à noite, cheguei para conversar com a Adriana virou para mim e falou assim, papelão, hein? O que foi? Papelão que você fez. Por quê? Porque a minha amiga trabalha comigo, viu você olhando uma menina de mini saia na rua. E quase bateu o carro. E eu falei para a Adriana, bom, agora, a percepção humana, qual é? Eu preciso me livrar da consequência do meu erro. E para eu me livrar da consequência do meu erro, o que eu preciso fazer? Preciso mentir. E eu falei assim, não olhei. E ela falou assim, não, mas ela disse que você olhou. E eu falei assim, não, mas não era eu deve ter confundido o carro. E hoje eu falei que era uma Belina verde, né? Eu estou errado, não era a Belina, devia ser a Brasília, porque na Belina a gente já era cristão, né, amor? Já tinha passado essa história, graças a Deus. E era uma Brasília amarela da minha sogra, do meu sogro, que eles me emprestavam, e eu estava com a brasilinha amarela. E eu falei assim, olha, não fui eu, e eu só contei a verdade para ela depois que eu me converti, que eu entendi que eu precisava andar como sendo um homem que fala a verdade. E nós aí nos perdoamos, eu confessei meu pecado, o Senhor me perdoou, a minha esposa me perdoou, e nós temos caminhado desde então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, alguém que é conduzido por aquilo que ele vê, por aquilo que ele percebe humanamente falando, com um ponto de vista humano, ele quer se livrar da consequência. Então ele mente para ter mais dinheiro, ele rouba para ter facilidade, ele engana para levar vantagem, ele acha, na sua percepção humana, que isso vai trazer para ele o conforto, a segurança que ele deseja. Ele se irrita, ele briga, ele fala alto, ele se exaspera, ele se impõe com a violência, porque ele acha que isso vai trazer para ele o conforto e a segurança que ele precisa. Se irrita, grita, xinga e fala um monte de coisa. Por quê? Porque na sua percepção humana, ele acha que isso é o melhor. Mas quando nós conduzimos a nossa vida pela fé, nós entendemos que falar a verdade é o caminho. Quando nós conduzimos a nossa vida pela fé, ainda que me venha uma consequência. Eu fui ajudar um irmão outro dia a fazer o imposto de renda. Não é? E ali estava fazendo imposto de renda e tal, e ele falou assim, eu recebo um aluguel, tem que colocar também. E eu falei assim, irmão, não tem que colocar. Eu falei assim, irmão, então tá jóia, você sabe que vai aumentar o valor, né? Porque já tinha que pagar um valor, vai aumentar um pouco e tem que colocar. Não, pode colocar, não tem problema. Está aqui o extrato da imobiliária, está tudo certo, pode colocar. E eu já ia colocar, mas quase brigou comigo para eu colocar. Que eu estava ajudando ele a preencher. Isso é o quê? Alguém que falou a verdade em detrimento do seu benefício, porque humanamente falando, o que é melhor, ter mais dinheiro ou menos dinheiro? Humanamente falando, é melhor você ter mais dinheiro. E se você mentir para o imposto de renda, você vai ter mais dinheiro. Espiritualmente falando, o que é melhor? O melhor é conduzir a sua vida pela fé. Então, quando você crê, você abre mão do dinheiro para obedecer a Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. É isso, irmãos. A obediência precisa ser pela fé. Então, alguém que conduz a sua vida pela fé, age com obediência. Sem fé, irmãos, não dá para obedecer. Sem fé, você não vai dar o seu dízimo. Sem fé, você não vai dar uma oferta. Sem fé, você não vai falar a verdade. Sem fé, você não vai deixar o vício. Sem a fé, você não vai fazer coisas e obedecer na palavra. É impossível. Mas quando você entende que Deus te ama, você então age em obediência e o Senhor abençoa a sua vida. Outro exemplo que eu dei hoje de manhã, com relação à vida sexual. Isso é muito forte, irmãos. Eu aconselho casais já há muitos anos. Todo casal, pelo menos que era cristão, e não cristão também, que se envolveu sexualmente antes do casamento. Teve dificuldade depois, dificuldade de respeito, dificuldade até mesmo sexual, todo tipo de dificuldade. Por quê? Porque quebrou um princípio. Quebrou um princípio para ter uma satisfação momentânea. Mas aqueles que eu conheço, e são muitos, graças a Deus,
que guardaram o seu namoro, que guardaram a sua vida e que então passaram a desfrutar do prazer e da vida sexual após o casamento. Você olha para a esposa respeita o marido. Você olha para o marido trata a esposa com carinho, com amor. Você vê que a família está totalmente consertada. Aqueles que tiveram algum tipo de envolvimento, precisou haver cura, precisou haver muito choro, muita dificuldade, mas Deus também curou, porque Deus é bom e Deus cura, o Senhor perdoa. Mas eu estou dizendo aqui, fazendo um paralelo entre aquele que conduz a sua vida na obediência e aquele que abre mão da obediência em prol de um prazer momentâneo, porque pensa, porque olha com os olhos humanos, tem a visão humana da circunstância, mas nós conduzimos a nossa vida pela fé. Quando você quer conduzir a sua vida pela fé, as circunstâncias se levantam. E se nós deixarmos as circunstâncias falarem, elas vão dizer para nós assim: você não é capaz de obedecer, você não consegue. Aí você tenta uma vez, você tenta duas vezes, você cai. Aí vem de novo aquela vez e você não consegue, você não vai largar, você não vai parar, você não vai... Irmãos, ande pela fé, não olhe para as circunstâncias, não importa o que aconteceu ontem, hoje Deus pode fazer algo diferente na sua vida, amém? Não importa o que aconteceu no seu passado, se você se arrepender, Deus faz algo novo hoje. Aí fala assim: o seu pecado é nojento demais. Irmãos, isso não está na Bíblia está escrito que existe algum pecado nojento demais que Deus não possa perdoar? Não está escrito, Deus perdoa. Está escrito ao contrário, Ele é poderoso para perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, amados, aí as circunstâncias começam a dizer: Deus não te ama tanto assim. Você não merece o amor de Deus. Se Deus te amasse, por que você estaria passando por essa situação? Se Deus te amasse, por que você estaria passando por isso? Essas são as circunstâncias humanas, mas nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos, conduzimos a nossa vida por aquilo que cremos. É diferente, irmãos. Conduzir a nossa vida pela fé nos leva a obedecer a Deus, a despeito de qualquer coisa. Parece que você está perdendo, mas lá na frente, irmão, acredite-me, creia-me, parece que nós estamos perdendo, mas lá na frente é bênção, querido. Lá na frente os seus filhos vão estar estabelecidos, a sua família vai estar abençoada, o seu casamento vai ser curado, as suas finanças estarão em ordem. Tudo vai cooperar para o seu bem se nós andarmos na obediência. E a terceira e última coisa, já estou terminando. Para eu conduzir a minha vida em fé ou pela fé e não por aquilo que eu vejo. Lembre-se, nós estamos falando sobre isso. Precisamos conduzir a nossa vida pela fé. Precisamos ter declarações de fé. Devemos cuidar da nossa língua, irmãos. Precisamos falar de acordo com as promessas de Deus para nós. Libere palavras de vida. Libere palavras de vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não tome decisões, não se precipite em sair falando rapidamente as coisas. Não, querido, há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Como eu disse já muitas vezes, a minha esposa me ajudou muito e me ajuda muito nisso. Algumas vezes, como pastor, eu poderia dizer, cheguei a dizer, assim: olha, este casal não tem jeito. E a Adriana, então, ela me corrigia e falou assim: você é o pastor deles. Você não pode falar que este casal não tem jeito. Ainda que a situação esteja difícil, você é o pastor deles, a sua palavra tem poder. Então, por favor, Marcela, ela falava para mim assim: quebra essa palavra, libere uma palavra diferente. Irmãos, eu lembro quantas vezes isso aconteceu, tomando café em casa, almoçando, às vezes na mesa, naquela conversa informal, você pega e solta uma bobagem dessa: mas aquele casal não tem jeito. Ela fala: não, quebra essa palavra. Então, na mesma hora, nós orávamos, parava de tomar o café, parava de almoçar, e a gente orava: não, Senhor, eu quero quebrar essa palavra, como pastor, eu quero abençoar este casal, eu quero abençoar essa vida, eu quero abençoar esse jovem, eu quero abençoar este homem, eu quero abençoar essa família. Sabe por quê, querido? Porque há poder nas nossas palavras. Quanto mais para um filho, quanto mais para o seu pai. Às vezes você está aqui e está falando, amaldiçoando o seu pai, amaldiçoando a sua mãe, falando mal dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Irmãos, do seu irmão, não. Nós somos chamados para conduzir a nossa vida pela fé, para liberar palavra de bênção.
para liberar palavras de bênção. Meu amado, abençoe o seu país. Nós nos pegamos falando, o seu Brasil não tem jeito. Meu irmão, não, nós somos a igreja. Abençoe o seu país. Por que é que não tem jeito? Porque o governo que está lá é ladrão, porque não sei o que é assim, porque o governo que entrou antes o governo que vai entrar depois o governo que está agora não importa, querido. O governo que está lá não vai ficar para sempre, ele vai sair um dia, e Deus pode colocar alguém, ou então se o cara está indo bem, Deus pode permanecer ele lá, não importa. O governo é transitório, mas a bênção é constante, amém? Temos que, como igreja, abençoar, abençoe a sua empresa, onde você trabalha, abençoe o seu chefe, abençoe a sua família, abençoe os seus professores. Meu irmão, quantas vezes eu, sem conhecer isso, falava mal de chefe, eu amaldiçoava a minha empresa, eu falava tantas coisas, querido, quanta bobagem. A gente é levado pelas conversas, a gente é levado pelas pessoas, conversas familiares, às vezes as pessoas começam a falar mal uns dos outros. Não, meu irmão, não. Nós somos o povo de Deus que conduz a sua vida por fé. E a fé, querido, é falar aquilo que Deus fala. É falar, é abençoar, é liberar palavras de vida, é liberar palavras de bênção. Você é capaz de abençoar a sua família, amém? Você é capaz de liberar uma palavra sobre alguém? Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio. Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que Deus vai fazer algo diferente. Eu acredito que Deus vai fazer. Eu acredito que Deus pode. Amados, que coisa tremenda quando você está perto de pessoas que têm fé, quando você está perto de pessoas que vivem pela fé. Eu recebi um vídeo do meu sogro Zezinho Frige, ele botou um vídeo na família sobre o pessimista e o otimista. E é muito engraçado, porque é uma mulher que faz, e ela assume um papel assim de uma senhora bem caipira, então ela tem um jeito de falar, ela tem um personagem, né? Bem caipira, e ela fala da diferença do pessimista e do otimista. Eles falam a mesma coisa, mas assim, o otimista, ele sempre bota a coisa boa no final, e o pessimista sempre bota a coisa ruim no final. Um exemplo, eu estou doente ainda, mas já estou melhorando. Esse é o otimista. Eu estou doente, mas já estou melhorando. O pessimista, eu estou melhorando, mas ainda estou doente. Vocês perceberam a diferença? Então, o pessimista e o otimista. Eu não estou dizendo para você ser otimista, que tipo aqueles bobo alegre, não é disso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que aquele que tem uma palavra de fé, ele fala assim, olha, aquele que não tem fé, ele diz assim, eu estou orando, mas meu filho não tem jeito, está difícil, meu filho. Mas aquele que tem fé, ele fala assim, o meu filho está numa situação difícil, mas eu estou orando. Amém, irmãos? Vocês perceberam a diferença? A minha situação financeira está complicada, mas Deus é fiel, Deus está orando. É diferente, querido. Liberar palavras de fé. Eu lembro, querido, quando eu estava construindo a minha casa, a gente não tinha dinheiro mais, então a gente estava ali morando, eu, a Adriana e as meninas, numa casa assim, que é terrível, irmãos. E eu lembro que em cima da pia, da cozinha, o banheiro em cima, tinha um banheiro em cima, né? Era um sobrado. E o banheiro, então, a gente fez ali um encanamento, e o encanamento era tudo assim em cima da pia. Então, às vezes, você estava ali lavando louça, e de repente alguém dava descarga ali em cima, e a gente não tinha feito aquele teto de gesso bonito para esconder o encanamento. Não tinha, a gente não tinha dinheiro, irmãos. Então, a gente estava usando, alguém dava descarga e começava a rodar água ali. Alguém estava tomando banho, ficava aquele barulho de água passando, e aquela situação. E a gente sempre abençoando, né, Adriana? Eu e a Adriana sempre abençoando. A gente tinha uma pia, irmãos, mas não tinha o gabinete, então a gente botava as panelas numas caixas de papelão. Então, tinha aquelas caixas de papelão assim, cheias de panela, às vezes você enxugava a panela bem e às vezes não tão bem, né? E aí o papelão ia molhando, daqui a pouco apodrecia, tinha que arrumar outra caixa. E aquelas caixas ali, às vezes, irmãos, pegava aqueles tijolos, sabe aqueles tijolos, bloco, botava um bloco, botava uma madeira, fazia uma prateleira, botava ali. Tudo bem, mas a gente queria ter um negócio legal, não tinha, na época não tinha como, e a gente vivia desse jeito. E eu lembro que a gente brincava com as meninas, a gente estendia as mãos assim, e a gente cantava uma música, que era uma música bem antiga, e a gente cantava uma música, mudava a letra da música, né? Pelos olhos da fé eu posso ver
um armário novo aqui aparecer. E a gente cantava, irmão. Era a nossa diversão cantar e profetizava. E quando eu vendia aquela casa com um armário debaixo da cozinha. O armário apareceu. Nem foi o Félix que fez naquela época, irmão. É mais antigo, né? O armário apareceu, irmãos. Porque a fé é diferente. Aquele que tem fé, ele é para cima. Ele sempre tem uma declaração de fé. É que nem o apóstolo Paulo estava sofrendo, ele estava ali naquela dificuldade, preso para morrer, mas ele falou para Timóteo, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É diferente, irmãos. Timóteo, eu servi a Deus a vida toda, e hoje eu estou preso, vou morrer aqui nessa prisão, todo mundo me abandonou, estou lascado. Não, querido, eu sei em quem tenho crido, e Ele vai me guardar. Querido, não importa. Declarações de fé, palavras de fé. É gostoso quando você está perto de alguém que tem palavras de fé. E é terrível quando você está perto de alguém que está sempre para baixo. Já estou terminando agora de verdade, irmãos. Nós precisamos conduzir a nossa vida pela fé. Quem concorda? Vocês concordam? Eu creio que eu preciso mudar muitas coisas, eu preciso estar aqui, irmãos. Está jóia? Então eu entendi isso. Eu entendi que eu preciso viver a minha vida pela fé, conduzir a minha vida com fé. Se você ainda não entendeu, eu quero te dar mais um versículo. Lá em 1 João capítulo 5. Abra comigo lá, por favor. 1 João capítulo 5. A partir do versículo 2 diz assim: sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o mundo, irmãos? É a nossa fé. Eu espero ter convencido você que você precisa viver pela fé, usando a palavra de Deus, é claro, não de mim, mas a palavra de Deus nos diz isso. Eu percebo que eu preciso conduzir a minha vida pela fé, e não por aquilo que eu vejo. Então, o que eu preciso fazer para ter mais fé? Em primeiro lugar, irmãos, lá em Romanos 10, 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Irmãos, nós precisamos nos encher da palavra, nós precisamos orar, ter comunhão com Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos ouvir mensagens da palavra. A fé vem pelo ouvir, precisamos ler, precisamos ouvir, precisamos ouvir músicas que falam da grandeza de Deus, que exaltam a majestade do Senhor. Sabe, como eu estava falando, hoje de manhã eu falei, eu não tenho nada contra você assistir talvez filmes, assistir várias séries, mas coloque no seu dia a dia, coloque porções da palavra. Eu sei que há pessoas agora que estão me vendo, que durante a semana você pode ter assistido aí alguns capítulos de séries. Se você assistiu um por dia de uma série, você passou 5 horas assistindo séries durante a semana. Você chegou a ouvir 1 hora de uma pregação. Então há pessoas aqui que assistiram mais do que um capítulo de uma série por dia. Então você passou praticamente 10 horas dessa semana assistindo um seriado que você gosta. Nada contra isso, é o seu lazer, você tem todo o direito de fazer isso. Mas você ouviu a palavra. Como é que nós vamos ter fé se nós não nos alimentamos da palavra? A fé vem pelo ouvir, e se eu não ouço, não vem a fé. A fé vem pelo ouvir. Você estudou a Bíblia, você coloca canções, que tipo de música que você ouve? Que tipo de situação que você vê? Você coloca durante o seu dia, você tem assistido as palavras? Eu tenho uma boa sugestão de palavra para você, irmãos. A palavra do pastor Marcelo, é uma benção. Tem uma palavra que eu gostaria que você ouvisse. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi essa semana, enquanto eu estava fazendo ali minha série de exercícios. Outro dia eu falei para a Adriana que eu ia fazer ginástica. Vou fazer minha ginástica. Eu falei, gente, você é muito velho, né, cara? Vou fazer agora minha série, vou malhar. É diferente, né, irmãos? Fazer ginástica é coisa de velho. Misericórdia, né?
A gente não nega a idade. Então, outro dia, irmão, fui fazer minha série, coloquei meu celular lá com a palavra que eu preguei na conferência da família. Está no canal do YouTube, hein? Foi em outubro de 2019. Veja lá, irmão, eu botei minha palavra e eu fui tão abençoado pela minha palavra. Eu falei, Deus, como é que o Senhor pode me abençoar comigo mesmo pregando? Não é? Porque há princípios ali, irmãos, que nós precisamos ser sempre lembrados. E eu brinquei, mas é verdade. A primeira pessoa para quem eu prego é para mim. Eu quero viver isso que eu estou pregando. Eu preciso viver isso com intensidade. Tenho vivido aí algumas coisas, mas sempre há algo para melhorar. Precisamos nos encher da palavra de Deus, precisamos ouvir pregações, precisamos ler a palavra, precisamos ouvir a Deus, buscar a Deus, ouvir louvores, estar junto de Deus. Irmãos, porque se nós não fizermos isso, a nossa fé não vai crescer. E eu quero dizer para você, a sua fé pode crescer. A sua fé pode e deve crescer. Hoje eu tenho mais fé do que quando eu me converti. Já passei muita coisa. A minha fé foi provada em muitos momentos da minha vida. A minha fé ela foi crescendo e hoje a minha fé é mais madura do que quando eu aceitei a Jesus há 30 anos atrás. A minha fé hoje é mais madura. E você também pode amadurecer na sua vida, na sua fé, crescer, buscar a Deus, ouvir de Deus. Meu irmão, você e eu precisamos conduzir a nossa vida pela fé. Eu queria que você fechasse os teus olhos, chamar aqui o pastor Fabiano para ministrar uma canção. Eu gostaria que você deixasse o Espírito de Deus ministrar ao seu coração nesse momento. Gostaria que você deixasse o Espírito Santo ministrar ao teu coração, querido. Porque eu sei que enquanto nós estávamos meditando na palavra, Deus foi falando ao seu coração. Situações que você precisa melhorar, situações que você precisa perdoar, situações que você precisa crescer nas suas declarações, na sua obediência, na sua maneira de ver a vida. Veja a vida com fé, com alegria, com um otimismo, não um otimismo como força da mente ou como força de pensamento, não é disso que nós estamos falando, mas de um otimismo, irmãos, de alguém que acredita em Deus, sabe em quem tem crido, alguém que vai dizer, eu sei em quem tenho crido, dizer isso na cara do diabo mesmo, quando ele vier te afrontar com toda circunstância, toda situação, você pode dizer, eu sei em quem eu acredito, eu vou andar em obediência, quero ter atitudes de fé, e eu quero ter declarações de fé. Eu vou te dar um tempo para orar, enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção.